Olá pessoal, vamos corrigir e comentar a questão 42 da prova de matemática do ITA, primeira fase 2020 e 2021. Seja S está contido em R, o conjunto solução da inequação. Está aqui a base, uma função quadrática, x² mais x mais 1, e o expoente também uma função quadrática, 2x² menos x menos 1, menor ou igual a 1. Podemos afirmar que a alternativa A, S, é o conjunto no intervalo de menos 1 até 1, fechado nos extremos. B, S é igual ao intervalo de menos 1 até menos meio, também fechado nos extremos. Alternativa C, S é o intervalo fechado em 0 e fechado em 1. Letra D, S é a união de dois intervalos. O primeiro de menos 1 até menos meio, fechado nos extremos, e o segundo intervalo também fechado nos extremos de 0 a 1. E a alternativa é, S é o conjunto vazio. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Temos que dividir essa questão em alguns casos, só que antes disso vamos fazer uma análise da base. Vamos identificar quais são os possíveis valores para essa base. Depois a gente analisa também para os expoentes. Então, a base, para que a gente avalie o gráfico dessa função quadrática, pelo menos o esboço do gráfico, primeiramente é encontrar as possíveis raízes. Nós vamos perceber que o discriminante dessa equação do segundo grau, b², delta b² 1, menos 4 vezes a vezes c, resulta num valor negativo. Significa que não existe raiz real. Isso não significa que não vai existir o esboço do gráfico. Então temos aqui os valores de x, o a é positivo, é 1, então a parábola ela não corta o eixo x porque não tem raiz, e a gente percebe que essa base, que é uma função quadrática, ela é estritamente positiva. Então nós vamos ter que avaliar quais são os possíveis valores para essa base, para depois analisar os expoentes. Só que antes disso, nós podemos transformar o número 1, já que a base é um número positivo, não pode ser 0, a gente pode fazer a seguinte transformação desta inequação para essa. Vai facilitar na análise dos expoentes. Então a gente transforma esse número 1, em a mesma base que está aqui elevada a 0. Ou seja, x² mais x mais 1. E por que eu posso fazer isso? Porque essa base ela é positiva, estritamente positiva, e qualquer número positivo elevado a 0 é exatamente 1. Então, recapitulando o que a gente fez, a nossa base ela é estritamente positiva, tanto é que se a gente pegar valores, por exemplo, negativos para o x, a base vai ser positiva. Veja, vamos pegar o menos 10. Menos 10², 100. 100 menos 10, 90, mais 1, 91. Então, peguei um valor negativo e ainda assim a base foi positiva. Podemos pegar o 0, 0 mais 0, 0 mais 1, 1. 1 é um número positivo. Podemos pegar números positivos, por exemplo, 3², 9, mais 3, 12, mais 1, 13. Então, nesse sentido, a base realmente vai ser sempre um número positivo. Fizemos aqui essa transformação. E agora a gente vai dividir esse problema em alguns casos. E aqui vai ser a base, não o valor de x. Ou seja, x² mais x mais 1. A base ela tem que ser positiva, maior que 0. Mas ela pode estar entre 0 e 1, ela pode ser maior do que 1. Agora, cuidado. Se a gente pensar especificamente em função exponencial, de fato a base tem que estar entre 0 e 1, ou a base pode ser maior que 1. Já sabemos que negativa ela não pode.
mas muitos poderiam esquecer do número 1. E a base pode ser 1. Não na função exponencial, e sim na inequação. Porque nós vamos garantir que se a base for o número 1, veja, se tudo aqui for 1, 1 elevado a qualquer número é exatamente 1. E 1 é menor ou igual a 1. Ele é igual a 1. Então, quando a base é 1, essa inequação é satisfeita. Então, não podemos esquecer de analisar esse segundo caso. Então, nós vamos ter aqui 3 casos. O primeiro caso, chamaremos de caso 1, é o caso onde a base vai estar entre 0 e 1, sem o número 1. Já o caso 2 será com a base exatamente igual a 1. E o caso 3, para a base maior do que 1. Então, essa foi uma primeira abordagem para a gente avaliar agora a relação entre a condição para a base e a solução para a inequação. Vamos ter aqui 3 soluções. Solução 1, solução 2 e solução 3. Depois vamos fazer a união, que quando a gente divide o problema em casos, a gente faz a união dessas soluções. Então vamos começar no primeiro caso, caso número 1, é para a base entre 0 e 1. Está aqui representada pelo intervalo. Um detalhe, essa primeira parte aqui nós não precisamos fazer, porque já fizemos anteriormente. A base ela é estritamente positiva. Então ela já é maior que 0. Se eu quiser resolver, basta eu representar aqui na reta real todos os valores que a gente tem. Para qualquer valor real de x, essa situação será satisfeita. Então a gente precisa apenas fazer a condição da base ser menor do que 1. E aí teremos x ao quadrado mais x, esse 1 vem para cá, fica menor que 0. Aqui nós estamos fazendo a condição para a base, ainda temos que fazer a análise da inequação. Então vamos igualar a 0 para achar as raízes. X em evidência, que multiplica x mais 1. Então teremos aqui x igual a 0, x' igual a 0, ou x duas linhas igual a menos 1. Para que um produto seja nulo de 2 termos, ou o primeiro é 0, ou o segundo é 0. Agora, como que ficaria o esboço do nosso gráfico? Vamos fazer ele aqui. O A é positivo, é 1. As raízes menos 1 e 0. Sabemos que à direita do 0 a função é positiva, à esquerda do menos 1 também positiva, porém entre menos 1 e 0 é negativa. Então, a nossa condição é que eu quero valores menores que 0, e os valores menores que 0 não entra nem o menos 1 e nem o 0, mas entra o intervalo entre eles. Essa é a condição para os valores de x, que torna a base entre 0 e 1. Na verdade, de forma bem rigorosa, teríamos que fazer a interseção dessa solução, nessa condição, obviamente, com essa aqui, já que nós temos aqui uma inequação simultânea. Então, fazendo a interseção dessas duas, vai dar exatamente esta. Por isso que a gente nem precisou fazer a análise dessa. Eu faço a interseção dessas duas. Então, já está aqui a condição para a minha base. Para que a minha base esteja entre 0 e 1, o x tem que estar entre menos 1 e 0. Agora a gente avalia a inequação. Veja, para a base entre 0 e 1, essa base estando entre 0 e 1, a gente sabe que tem que inverter o sinal menor ou igual para maior ou igual relativo aos expoentes. Então, 2x ao quadrado menos x menos 1, ao invés de ser menor ou igual, vai ser maior ou igual a 0. É fácil perceber que se a base estiver entre 0 e 1, vamos pegar um exemplo numérico, meio. Se for meio,
De fato, esse expoente aqui tem que ser positivo. Por exemplo, meio elevado a 2. 2 é positivo. Meio elevado a 2 dá 1/4. E 1/4 é menor ou igual a 1. Mas aqui, como a gente já separou aqui, deixando essas bases iguais, basta inverter esse sinal. Como resolver essa inequação? Vamos igualar a zero para achar as raízes. Então, aqui nós temos delta, já que é a equação do segundo grau, menos 1 ao quadrado, 1. Menos com menos mais, com mais, 4 vezes 2, 8. Então, o delta vai ser 9. X igual a menos b, então menos 1 é mais 1, mais ou menos raiz de delta 3 sobre 2. Temos aqui duas raízes, x' e x duas linhas. Começaremos pelo sinal positivo, 1 mais 3, 4, perdão, que aqui é 2 vezes a. É 2 vezes a, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então aqui é 4. 1 mais 3, 4, dividido por 4, 1. 1 menos 3, menos 2, dividido por 4, posso simplificar, menos meio. Então, são duas raízes, e eu vou ter que encontrar agora, ou construir o esboço do gráfico, que vai de menos meio aqui como uma raiz, a outra 1. O A é positivo, é o número 2. A direita do 1 positivo, a esquerda do menos meio positivo, e A, no intervalo entre menos meio e 1, negativo. Quero valores maiores ou iguais a zero. Maior ou igual a zero, eu vou pegar esse intervalo aqui, nas raízes também, porque é igual a zero. E aí a gente vai fazer a interseção da condição da base com a solução da inequação. Então, vamos colocar aqui. A condição para a nossa base é que o x esteja entre menos 1 e 0. E a solução, quando a base estiver entre 0 e 1 e o x estar entre menos 1 e 0, é essa situação aqui, de menos meio para a esquerda e de 1 para a direita. E agora a gente verifica a interseção dessas duas. E a interseção são os elementos comuns, então o menos meio ele está nas duas situações, então ele vai entrar no resultado final. Cuidado, o menos 1 não está aqui, ele realmente está aqui, mas não está lá em cima. Então ele não entra na minha solução. E esses elementos são comuns, então tá aí. Então a solução número 1 é aberto no menos 1 e fechado no menos meio. Vamos guardar essa solução, que nós precisamos dela para fazer a união com a solução 2 e depois com a solução 3, de uma só vez. Tá aí então a primeira solução, ok? Segundo caso. No segundo caso, é um caso mais tranquilo, porque a nossa base tem que ser exatamente igual a 1, representada aqui por um ponto. Veja, basta passar o 1 para a esquerda, eu vou ter a equação do segundo grau. A gente inclusive já fez anteriormente. Vamos colocar o x em evidência. As raízes são x' igual a 0 ou x duas linhas igual a menos 1. E aqui já temos a solução número 2. Por que essa é a solução número 2? Cuidado, não são intervalos, é quando o x for menos 1 ou quando o x for 0. Significa que para x igual a menos 1, a nossa base vai resultar no número 1 e elevado a qualquer valor dá 1, e 1 é menor ou igual que 1. A mesma coisa acontece para o 0. Então, a nossa solução número 2 não é intervalo, é apenas dois valores. Aqui é uma equação e não uma inequação.
Então, é o menos 1 e 0. Vamos guardar essa solução. Se você quiser fazer a verificação, sem problemas. Veja, vamos pegar primeiramente para x igual a menos 1. Se o x for igual a menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado 1, menos 1 com menos 1, 0, vai dar exatamente 1. Menos 1 ao quadrado é 1, vezes 2, 2, menos 1 vai dar mais 1, 3, menos 1, 2. E aqui a gente sabe que é 1. Veja, 1 ao quadrado é menor ou igual a 1? Verdadeiro. Então, para x igual a menos 1, a gente certificou que satisfaz a minha equação. Para x igual a 0, que seria a outra raiz, a gente certifica aqui 0 mais 0, 0, fica 1. 0 menos 0, 0, menos 1. Será que 1 elevado a menos 1 é menor ou igual que 1? Com certeza, porque 1 elevado a menos 1 é 1 sobre 1 elevado a 1. É o próprio número 1. Está aí garantido. Então a nossa solução de fato são os elementos menos 1 e 0. Cuidado, não são os intervalos. Então já temos a solução 1, já temos a solução 2. Agora a gente finaliza com o caso 3, onde a base tem que ser maior que 1, representada aqui pelo intervalo. Vou passar o 1 para o lado do primeiro membro, x ao quadrado mais x maior que 0. Vamos encontrar as raízes, basta igualar essa função quadrática a 0, x em evidência, x mais 1 igual a 0, já fizemos várias vezes, x' é 0 ou x duas linhas menos 1. Como ficará o esboço do gráfico? Temos as raízes menos 1 e 0. O A, ele é positivo, é o número 1. A gente então tem que à direita do 0 a função é positiva, à esquerda do menos 1 também positiva, e entre menos 1 e 0, negativa. Só que eu quero valores positivos. Veja, valores positivos, pego esse intervalo até o 1 aberto e para a direita. Essa é a condição para a nossa base, para que ela seja um número maior do que 1. E a gente agora parte para a solução da inequação. Sabendo que a base é maior do que 1, o que a gente faz com esse sinal? Mantém ele. Então a gente vai manter esse sinal com 2x ao quadrado menos x menos 1 menor ou igual a 0. Depois a gente faz a interseção da condição da base com a solução da inequação. Então vamos igualar a 0 para achar aqui as raízes. Já fizemos lá no primeiro caso, mas vamos repetir aqui. Delta é b ao quadrado 1 menos com menos mais, 4 vezes 2, 8, delta 9. X é menos b, então 1 mais ou menos raiz de 9, 3, sobre 2. Então, novamente, duas raízes. X', erramos aqui de novo. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, é 2 vezes A. O resultado é 4. 4 sobre 4, 1. Menos 2 sobre 4, menos meio. Como é que seria, então, o esboço do gráfico? Está aqui os valores de x, menos meio e 1. O A continua sendo positivo, número 2. À direita positivo, à direita do 1 positivo, à esquerda do menos meio positivo, entre menos meio e 1 negativo. E dessa vez eu quero valores menores ou iguais a 0. Então as raízes vão ser satisfeitas e quero valores negativos, está aqui. São os valores onde o gráfico está abaixo do eixo x.
Muito bem, como agora achar a solução número 3? É a interseção da condição para a base com a solução da inequação. Então, agora a gente encontra a solução 3. Então começamos por aqui, do menos 1, bolinha aberta, até menos 1, 0, também bolinha aberta, à direita. Agora a solução de menos meio, bolinha fechada, até 1, também fechada. O que é comum entre essas duas situações? O que é comum é o intervalo de 0, só que o 0 não vai entrar, porque ele não existe aqui, e o 1 vai entrar, porque ele está aqui e está aqui. Então, a solução número 3, veja, vai de 0 aberto até 1 fechado. Encontramos as 3 soluções. O que a gente vai fazer agora? Como a gente dividiu em casos, nós vamos fazer a união da solução 1 com a solução 2 e com a solução 3. Já deixei aqui preparado todos os intervalos dessas soluções, né? Solução 1 é de menos 1 até menos meio, fechado em meio. A solução 2 são 2 elementos, o menos 1 e o 0. E a solução 3, acabamos de fazer, de 0 até 1, fechado em 1, aberto em 0. Como é a união, vou completar tudo aqui na solução final. Então o menos 1 ele entra, porque ele está aqui. Esses elementos participam da solução. O menos meio também. Aqui não tem elementos, o 0 também participa, todos esses elementos aqui, e o 1 também. Então, a nossa solução final é a união da solução 1 com a solução 2 e com a solução 3. Será de menos 1 fechado até menos meio fechado, união com intervalo fechado em 0, fechado em 1. E com isso a gente encontra a solução definitiva para a nossa inequação. Verificando as alternativas, marcaremos a letra D de dado. Menos 1 até menos meio fechado nos extremos, união com 0 até 1. Finalizamos, portanto, a questão 42. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos. Até o próximo encontro.